Graça, paz, irmãos, bom dia para todos vocês e eu espero que vocês estejam bem. Durante essa semana eu tive pensando algumas coisas e pensando sobre mim mesma e o quanto eu tenho referências de vozes que são tão familiares, tão boas de ouvir, que eu gosto tanto, são timbres tão... que tem uma memória até infantil para mim. Em compensação, eu tenho extrema dificuldade com alguns timbres de voz. Eu realmente tenho. Quem me conhece sabe disso. Que às vezes algumas pessoas falando vão me levando até uma certa inquietação por causa do timbre de voz. Eu costumo dizer que a Vânia, nossa irmã, que é a esposa do Dudu, nosso baixista, tem um timbre de voz que eu escutaria horas e horas e horas. Algumas outras pessoas, a minha nora tem uma doçura na voz também, que me faz querer conversar com ela há muito tempo e assim por diante. São sons que são familiares, vozes que são agradáveis, vozes que são familiares. É como alguém pegar o telefone e falar: oi, tudo bem? Sabe quem está falando? E você realmente sabe quem está falando. Pensando nisso, eu queria dizer para você hoje quais são as vozes que você tem ouvido. Quais são as vozes que têm sido familiares a você. Eu creio realmente que Deus, desde o princípio, tenta falar conosco, se comunicar conosco. E o meu coração foi levado a Gênesis 1, onde a expressão "e disse Deus" aparece muitas vezes. E a cada "e disse Deus", algo acontece. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A cada "e disse Deus" tinha uma ordem, tinha um poder agindo, tinha algo acontecendo. Deus fala. Deus fala e quando Ele fala, algo muda. Deus fala e quando Ele fala, a sua voz, ela é poderosa. E assim Deus, através de cada palavra sua, foi criando todas as coisas e formou o homem. E criou esse homem e se comunicava com esse homem no jardim. Todo fim de tarde, ali Deus ia conversar com o homem. Adão e Eva conheciam a voz de Deus. E no meio dessa história que todos nós conhecemos, aparece uma outra voz, que é a voz da serpente. Ela aparece no capítulo 3 e no verso 2... A mulher disse para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. No versículo 3 diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. A serpente disse, a voz, outra voz no meio dessa história, disse assim: certamente não morrerás. Eu quero parar aí um pouquinho. Normalmente a serpente, que é a representação do diabo, é uma voz mentirosa e enganosa. É uma voz que rouba a verdade de Deus para trazer algo que provavelmente vai trazer ruína e condenação para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a detectar quando essa voz está falando conosco. O que não aconteceu com Eva. Eva deu crédito a essa voz. Eva deu ouvidos a essa cantilena que a serpente trouxe para ela. E no coração dela, ela aceitou essa voz. E isso, nós sabemos o que gerou. Gerou a ruína, porque ela ofereceu do fruto, viu que a árvore era boa para comer, no versículo 6. Ela viu no capítulo 4, no versículo 6, que a árvore era boa para comer, que era agradável aos olhos, e era desejável, e dava entendimento. Tomou o fruto, comeu e ofereceu para o Adão. E o Adão ouviu outra voz. A voz da Eva. E a voz da Eva, eu faço uma analogia com a voz dos nossos sentimentos. Adão tinha sentimentos por Eva. Adão seguiu o seu coração. E naquele momento ele aceitou entrar com Eva numa desobediência à primeira voz, que é a voz de Deus, que tinha ordenado para que eles não fizessem isso. E nós sabemos o que aconteceu, qual foi o desfecho dessa história, que hoje todos nós carregamos nas nossas vidas o desfecho dela, por conta da tendência à desobediência do coração do homem
tendencioso a ouvir as vozes que não eram as de Deus. E o que aconteceu? E no final da tarde, Deus, como sempre aparecia para eles, apareceu novamente. E o versículo 9 diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Onde estás? E o que aconteceu? A gente sabe, Adão se escondeu. Eva também se escondeu. Aquela voz conhecida fez eles fugirem daquela situação. E, irmãos, nós temos que ter muito cuidado nas nossas vidas para perceber qual a voz a quem nós estamos dando ouvidos. Qual é a voz que o nosso coração está sujeito a obedecer? Porque nós temos 3 opções. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Satanás. Nós podemos ouvir a voz do nosso coração. Vocês já repararam como nos filmes, e a maioria deles, fala pra gente assim: siga o seu coração, ouça a voz do seu coração. Normalmente, irmãos, se a gente pensar o que diz a palavra de Deus, a gente não vai dar muito crédito ao que o nosso coração diz. Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, o nosso coração é profundamente enganoso. Segui-lo é quase sempre ir contra a voz de Deus. E contra aquilo que Deus projetou para nós. Sabe por quê? Mateus 15:19 diz o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Irmãos, nosso coração, normalmente, ouvir essa voz é contra Deus. E Satanás se aproveita disso. Se aproveita da necessidade que o homem tem de autopromoção, se aproveita da necessidade de validação, da soberba do coração do homem, e tudo isso vai afastando a gente da voz que tem que ser a voz que ecoa nos nossos corações, que é a voz de Deus. Irmãos, Deus ele fala e Ele quer conversar conosco todos os dias. A voz do Senhor é cheia de amor, é cheia de graça, é cheia de misericórdia. É uma voz que é no nosso idioma. Eu passei por uma situação quando estava em Las Vegas, onde alguém veio trazer uma palavra profética para mim. Uma irmã brasileira falando com outra brasileira. E ela veio trazendo uma profecia em espanhol. E em espanhol ela errou. Deus não erra. Deus não fala errado conosco. Deus, ele fala através da sua palavra. Essa é a expressão máxima. A Bíblia, a palavra de Deus, é a expressão máxima. E como eu devo saber se é Deus que está falando ao meu coração? Irmãos, nós quando oramos ao Senhor, quando nos colocamos diante de Deus, de uma maneira onde nós nos aproximamos dele, entramos no nosso quarto, fechamos a porta, conversando com ele que é o nosso Pai, que está em secreto, que está nos ouvindo, a gente faz aquele esvaziamento e a gente espera. E se você abrir a palavra, Deus vai falar. E se você escutar uma canção, Deus vai falar. E se você perceber ao seu redor, Deus vai falar com você. E essa voz, ela é gentil, e essa voz às vezes fala o que nós não queremos ouvir, vai contra esse coração, contra esses sentimentos, contra as nossas autopiedades, o nosso vitimismo, contra tudo aquilo que vem para que a gente possa se perder e ficar distantes de Deus. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus, ela quer falar comigo e com você. E é essa voz, irmãos. É essa voz que eu convido você a ouvir. Sabe por quê? Porque a voz do diabo é sempre mentirosa. A voz do diabo, ela sempre vem junto com a voz do coração. Ela sempre traz engano. E nós podemos confiar em Números 23:19, que diz assim, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E eu volto para o Gênesis para você lembrar que tudo que Deus disse, ele fez. Que há poder na palavra de Deus. E o que ele pensa ao meu e ao seu respeito é o que deve valer para nós. Essa é a voz. Essa é a voz que deve calar qualquer outra voz que queira vir contra aquilo que é verdade de Deus nas nossas vidas. Ouça Deus. Escute a voz que pode trazer toda a diferença para o seu dia, para a sua família, para o seu coração.
Deixe de lado os seus sentimentos, caminhe por fé diante da presença do Senhor, que você vai se conduzir de uma maneira prudente e vai ser feliz, porque Deus tem o melhor para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.